Pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online nesta terça-feira, dia 13 de junho. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde vocês também podem acompanhar aí as nossas palestras, né? As palestras ao vivo, as palestras gravadas. Hoje, no caso, a nossa palestra é gravada, então quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando agora na noite desta terça-feira. Vamos fazer a nossa prece de abertura então para iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, o nosso trabalho online da noite de hoje. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que estejam aqui presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão assistindo essa nossa palestra, que seja uma noite de muita luz e de muita paz para todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão assistir num outro momento a nossa gravação, que também recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos, né, para o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez, né, imagino que muita gente esteja assistindo a gente pela primeira vez, então, para acompanhar aqui os nossos recadinhos do Jefa Sorocaba, das nossas atividades, né, online e as nossas atividades presenciais. Então aqui o nosso quadro completo de atividades, né, online e presenciais. Hoje, terça-feira, é o dia da nossa palestra online, que começa agora às 8 horas da noite, com transmissão, como eu disse, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook do Jefa. Lembrando que todas as palestras que já foram ao ar, elas estão lá gravadas, tanto no YouTube como no Facebook, e além do nosso site também. O pessoal pode acompanhar aí as nossas gravações. Quando é ao vivo, transmitimos ao vivo pelo YouTube ou Facebook, e no caso de hoje que é gravado, fica lá no nosso canal no YouTube, também no Facebook e no nosso site. Quarta-feira é o dia do nosso trabalho de vibrações à distância, então o pessoal pode mandar para a gente os dados que estão aí na tela, né, para fazer o tratamento à distância do seu animalzinho. Lembrando sempre, né, a importância de se fazer um evangelho no lar, de se fazer uma oração no dia desse trabalho de vibrações à distância, para poder se conectar aí com o plano espiritual, né, porque às vezes a pessoa manda as informações para a gente, mas a pessoa não faz a parte que lhe cabe, né, não entra em conexão com o plano espiritual, então isso é muito importante para poder receber aí esse auxílio e esse amparo. Na quinta-feira é o dia do nosso trabalho presencial lá no centro, todas as quintas-feiras, temos lá atendimento fraterno, temos o plantão de passe e também o atendimento de reiki e cromoterapia. Começa às 5 horas da tarde, vai até às 7 horas da noite. Não precisa de agendamento, é só chegar lá no centro e ser atendido. Porque às 7 horas da noite nós temos a palestra online, a palestra presencial. Palestra presencial, então, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, antes, né, do nosso trabalho aí de atendimento de reiki, cromoterapia e atendimento fraterno. Um pedido que a gente já fez outro dia aqui, e eu reforço a todos, pessoal que for passar principalmente na cromoterapia, que às vezes é um trabalho um pouquinho mais demorado, no atendimento um pouquinho mais demorado, tentar chegar um pouquinho antes, né, no máximo 6h30, porque senão não dá tempo de todo mundo ser atendido. O passe ele é aplicado inclusive depois da palestra. O reiki ele é um pouco mais rápido, né, o tratamento do reiki ele é um pouco mais rápido, mas a cromoterapia às vezes demora um pouquinho mais. Então quem for passar na cromoterapia, tentar chegar no máximo às 6h30 para poder ser atendido, né, porque senão se chegar entre 15 para 7, 10 para 7, infelizmente, às vezes não tem mais tempo, né? Porque os nossos trabalhadores, né, os nossos voluntários ali do nosso trabalho também, né, precisam assistir a palestra, assim como o pessoal que vai lá assistir, né, os assistidos também acompanham a palestra presencial. Então, toda quinta-feira, não precisa de agendamento, é só chegar lá no centro. No primeiro e terceiro domingo do mês, aí sim precisa de agendamento prévio, né, que é o nosso trabalho tradicional, né, de tantos anos, de tratamento espiritual aos animais, primeiro e terceiro domingo do mês. Esse domingo agora, inclusive, dia 18 de junho, teremos o nosso trabalho do mês, né, que é o terceiro domingo do mês. Então, pessoal que quiser levar o seu animalzinho lá no centro, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de fazer o seu agendamento. É só entrar lá no nosso site, jefasorocaba.com, e faz o agendamento para o seu animalzinho. Tá? Pessoal que de repente for levar acompanhante, é importante também fazer o agendamento do acompanhante, porque a gente faz ali uma divisão, né, de pessoas, né, de todo mundo que é agendado, a gente divide em horários diferentes para poder receber aí o atendimento com todo conforto e principalmente com todo carinho.
Também no primeiro e terceiro domingo do mês, a gente tem ali o atendimento de reiki e cromoterapia, assim como na quinta-feira. Mas quem for passar no reiki ou na cromo no domingo, né, no primeiro ou no terceiro domingo, precisa também de agendamento. Tá? Na quinta-feira não precisa, mas no domingo, no primeiro e terceiro domingo, precisa de agendamento. Então é só entrar lá no nosso site, jeffasorocaba.com. São agendamentos diferentes, né, porque são atendimentos diferentes. Então faz ali o agendamento do reiki ou da cromoterapia ou do atendimento para os animaizinhos. Aqui as nossas palestras do mês de junho, né? Já tivemos 2 palestras presenciais. Semana passada tivemos a primeira palestra online e hoje a nossa segunda palestra online do mês de junho. No dia do nosso trabalho presencial dos animais, nós temos ali a cantina do Jeff, com produtos à venda, com doces, com salgados. Lembrando que a venda desses produtos serve para a manutenção das nossas despesas, além de livros. Livros com a temática da espiritualidade dos animais, obras básicas da doutrina espírita, também temos livros seminovos ali à venda. Os livros nós também vendemos na quinta-feira, então o pessoal que for na quinta-feira também consegue comprar os livros. A cantina, né, com os produtos, né, de alimentícios, só no primeiro e terceiro domingo do mês. Na quinta-feira nós não temos a cantina, só o nosso bazar e a nossa livraria. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, para a gente poder manter ali as nossas despesas do nosso centro, né? Tem ali a nossa caixinha de doações, essa caixinha marronzinha que fica ali na frente do centro, na entrada, né, do centro. Mas quem quiser fazer doação pelo Pix ou pela nossa conta bancária também pode fazer. A gente agradece de coração, essa ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente manter aí as nossas despesas. E mais uma vez quero agradecer a todos que têm contribuído, que já contribuíram e que têm contribuído com o Jeffa Sorocaba. Muitíssimo obrigado a todos pela ajuda, né, que é sempre muito importante para todos nós. Bom, hoje é dia 13 de junho, amanhã, dia 14, é um dia muito especial para o movimento espírita, porque amanhã completa-se, é aniversário, na verdade, de nascimento de Edgar Armond, né, um espírita muito importante que faleceu na década de 70. Ele completando aí 129 anos do seu nascimento. E o Edgar Armond ele é muito conhecido no meio espírita, principalmente em centros que são ligados à Aliança Espírita Evangélica, em centros que são ligados à União Fraternal, também da Federação Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o Edgar Armond foi uma pessoa muito importante, né, nesse meio espírita. Por isso, né, até fazendo uma homenagem aí a Edgar Armond, nós convidamos hoje aqui um companheiro espírita aqui de Sorocaba, o Denis Hort. Inclusive ele é de uma casa co-irmã nossa, tem o mesmo nome nosso, que é Francisco de Assis, aqui de Sorocaba, e é uma casa ligada à Aliança Espírita Evangélica. Então o Denis gravou essa palestra pra gente, para falar um pouquinho do Edgar Armond, para aqueles que não conhecem, que nunca ouviram falar no Edgar Armond. Então nossa singela homenagem hoje aqui do Jeffa Sorocaba a essa figura importantíssima do meio espírita, e quero agradecer aqui mais uma vez ao Denis, que aceitou o nosso convite para fazer a palestra da noite de hoje. Olá, olá a todos, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Wilson, pelo convite. Meu nome é Denis, sou um voluntário do Núcleo Espírita de Evangelização Francisco de Assis, é uma casa ligada à Aliança Espírita Evangélica, e fui convidado para falar um pouquinho sobre Edgar Armond, que eu vou pegar emprestado aqui o título de um livro do Ismael Armond, que é o filho dele, que é Edgar Armond, um trabalhador na seara espírita, que ao meu ver é um título que retrata bem como Edgar Armond se via, né? Um trabalhador na seara espírita como todos nós. Então, eu vou passar um pouquinho então pelos slides aqui com vocês. A minha ideia é falar um pouco da história só dele, né? Da sua contribuição para o movimento espírita. Não há nenhuma intenção de fazer uma homenagem ou de exaltar o seu trabalho, mas simplesmente mostrar o que foi feito e a sua contribuição. E até para reforçar isso, eu trouxe aqui uma fala do Jacques Conchon, que é um dos fundadores da Aliança Espírita Evangélica e que trabalhou muito próximo
do Edgar Armond na época da Federação e depois na Aliança. Ele fala assim que o que ele, Edgar Armond, fazia pela doutrina, pelo próximo, era uma obrigação autoimposta. Assim sendo, ele entendia que não havia mérito nenhum naquilo que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo como uma obrigação. Então não há necessidade de falar isso é seu mérito ou alguma coisa assim. Então, só para reforçar a nossa intenção na noite de hoje, que é simplesmente trazer um relato a respeito de Armond. Bom, Armond desde pequeno nasceu em 14 de junho de 1894 em Guaratinguetá, São Paulo, uma cidade pequena, importante na época ali, porque era um cruzamento de diversas rotas de comércio. E desde pequeno ele sempre teve essa vocação, essa tendência a se conectar com temas relacionados à espiritualidade, né? Temas espiritualistas, espíritas depois, e a gente vê essa vocação ou essa conexão, melhor dizendo, para a espiritualização. Por exemplo, aos 16 anos ele traduziu o livro Vedas, que é a Bíblia, vamos dizer assim, dos hindus, do hinduísmo, do francês para o português. Então a gente vê aqui que aos 16 anos fazer a tradução, compreender aquilo e traduzir para o português, o quanto precisa estar aberto, precisa estar conectado, buscar isso dentro de ter esse impulso interno para a espiritualização, para a espiritualidade, temas ligados à espiritualidade. E durante toda a sua vida, né, ele teve essa conexão com a espiritualidade e fazer ele se esforçava para isso, né? E isso acabou assim, tendo momentos que apareciam e eram trazidas informações para ele, né, sobre as suas tarefas e outras vidas também, né? Então ele teve um momento aqui que eu gostaria só de destacar, que ele teve insights sobre outras vidas, não só nesse momento, mas em diversos momentos na sua vida, encarnações no Tibete, encarnações na Índia, aonde junto com Hazim, que é o venerável da Fraternidade do Trevo, eles tiveram muitas encarnações em conjunto, né? E ele lembra de algumas dessas encarnações. E aqui, uma que ele lembrou que durante o resgate de tropas em uma das revoluções que ocorreram em São Paulo, no estado de São Paulo, quando ele chegou para resgatar os soldados que estavam lá em Mato Grosso, ele viu pessoas que eram companheiros em outra vida de um movimento, uma encarnação no Brasil, e que estavam todos envolvidos em um movimento importante naquele momento da encarnação deles. Então, e desde 21, tem aí relatos constantes de que ele participava de grupos espiritualistas e posteriormente grupos espíritas, como o grupo Canuto de Abreu, e aí alguns outros grupos onde eles se encontravam para fazer estudos aprofundados sobre a doutrina espírita. Então a gente percebe que em toda a sua trajetória, Armond sempre buscou estar conectado aí com a espiritualidade. E falar um pouquinho do período militar, que ele é um militar, tanto é que quando ele se aposentou, ele se aposentou como comandante, então por muito tempo ele foi chamado como comandante. Acho que só mais recentemente, até num intercâmbio, uma mensagem onde ele falava que não precisava mais chamar ele de comandante, que ele não era mais, que isso foi isso foi numa característica da encarnação. As pessoas começaram a chamar mais dele de Edgar Armond. Mas ele chegou até o cargo de comandante da Força Pública,
que seria talvez equivalente hoje à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, em 1915, ele alistou-se na Força Pública do Estado de São Paulo e é onde ele foi crescendo então nessa carreira militar. E aí em 2022 participou das atividades relacionadas ao combate da revolta de 1922, que é o movimento tenentista que estava começando ali naquela época, que inclusive em 24 foi a continuação também desse movimento tenentista. Então participou também nos combates relacionados à Revolução de 24. Em 25 foi promovido a capitão. Em 30 atuou na Revolução de 1930. Em 31 trabalhou na construção da estrada de Tamoios. E aqui no trabalhou, acho que vale a pena a gente destacar, na verdade não é que ele trabalhou, ele fez todo o projeto. Ele foi lá, visitou a área, levou a proposta, fez o projeto, fez o estudo de terreno, fez o projeto e construiu. É claro que teve assistência aí do DER para poder auxiliar ali e validar aquilo que estava sendo feito, mas ele conduziu todo o trabalho com 15 soldados, que eram soldados ali que já estavam perto da sua aposentadoria ou já estavam no final da sua vida militar. E ele construiu a estrada de Itamoios. Então hoje, quando a gente vai para o litoral norte, né, acho que vale a pena, quando a gente estiver passando por lá, a gente lembrar aí que é Edgar Armond quem abriu aqui as primeiras picadas e idealizou todo esse trajeto aqui naquela estrada antiga, que agora tem a estrada nova que é um túnel subindo, né? Com todas aquelas curvas e tudo mais. Foi ele que construiu ali a primeira versão da estrada, para justamente conectar ali os povos, as vilas do norte, do litoral norte. Nesse meio tempo ali, até 1930, ele estudou também odontologia. Ele inclusive abriu um consultório onde ele fazia atendimento gratuito nesse consultório. E em 32 atuou na Revolução Constitucionalista e em 38 ele sofreu um acidente de trânsito que levou ao encerramento da sua carreira militar, da sua vida militar. E na verdade em 36 ele já tinha sido avisado que ele ia sofrer esse acidente por não lembro se era um pedreiro ou um carpinteiro que trabalhava com ele, que ele conhecia, e ele falou que tinha recebido uma mensagem para avisar ele que ele ia sofrer um acidente. Ele não deu muita bola e que, no fim das contas, ele, em 38, sofreu um acidente. E ele ficou sabendo, o inspetor avisou que o acidente foi justamente para que ele pudesse se dedicar ao espiritismo no restante da sua vida. Isso aí foi praticamente com uns 45 anos que isso aconteceu. E então encerrou o período militar aí do Armond. Falar um pouquinho também de uma outra, de um outro ponto dele, uma outra característica, né? Ele fez parte da maçonaria. Em 21 ele ingressou na maçonaria na cidade de Amparo, na época que ele estava trabalhando nessa cidade, e em 22 ele recebeu o grau de mestre. Eu não sei exatamente se é pouco ou muito tempo, mas é o que parece, um ano aí para passar para o grau de mestre parece ser um feito, né? E aí, porém, só que depois ele acabou deixando a maçonaria e porque ele tinha provavelmente aí os compromissos militares, aí não conseguia dar conta de muitas atividades. Não se tem data exata de quando isso aconteceu, mas foi provavelmente por causa disso. E uma curiosidade, hoje existe na cidade de São Paulo uma loja maçônica chamada Edgar Armond, que é em homenagem a ele. E também como uma curiosidade, existem outros espíritas maçons, como por exemplo Leopoldo Machado, Dr. Inácio Ferreira, Leon Denis, que estava coberto aqui pela
pelo vídeo, mas é Leon Denis que está escrito ali. Então, onde ele pôde ter contato com os conhecimentos ali que existia na maçonaria. Então, em 39, Armon ele vem para o movimento espírita e começa a trabalhar na FESP. Uma coisa que acho que é importante a gente destacar aqui, que o Armon ele esteve envolvido na criação ou no desenvolvimento de todas as entidades que unem as casas espíritas no estado de São Paulo, ou pelo menos dessas principais aqui, né? Então, a FESP foi fundada em 36 e ele entrou em 39 já como secretário da FESP. Aí, depois ele ajudou em 47 a fundar a USE, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Em 73 a Aliança, em 80 o Setor 3 e em 2004 no plano espiritual, já desencarnado, então ajudou a inspirar e a dar o apoio para a criação da União Fraternal. Então percebam que em todos esses movimentos ele esteve envolvido, todas essas entidades ele esteve envolvido na sua criação e deu o amparo, o suporte para que eles pudessem se desenvolver ali nos primeiros anos. Então Armon faz parte das nossas raízes como espíritas aqui do estado de São Paulo. E é interessante a gente conhecer um pouco aí, então, a história dele, conhecer quem foi ele. Até tem uma sugestão ali de alguns livros no final também que contam a história dele, que são muito ricos em detalhes e interessantes para a gente ampliar nossa compreensão sobre o movimento espírita como um todo aqui no estado. Na FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, em 39, ele começa em 39 e em 39 ele já é nomeado secretário-geral. E como secretário-geral, ele, na verdade, que acabava fazendo quase todas as funções, porque a grande maioria das pessoas ali da diretoria, todas eram pessoas que trabalhavam, né, não estavam aposentadas, e ele estava aposentado, ele tinha muita bagagem, ele era um cara muito organizado, disciplinado por causa da sua história militar, que acabou então contribuindo aí e exercendo uma forte influência na organização da FESP, nos trabalhos, na criação dos trabalhos, em todo o tempo que ele estava lá na FESP. É claro que isso não foi somente por causa disso, ele foi colocado ali pela espiritualidade superior, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a espiritualidade designou ele, deu a tarefa a ele, ou ele tinha assumido essa tarefa de desenvolver o espiritismo religioso no Brasil, não só no estado de São Paulo, no Brasil, com o apoio do Ismael de Bezerra de Menezes e diversos espíritos e fraternidades para a realização desse trabalho. Então, ele já começa em 40 com o início da organização da FESP, com as assistências espirituais, aonde era muito, vamos tentar usar, não sei se tem uma palavra mais adequada, mas era meio desorganizado, vamos dizer assim, né? Não é como a gente conhece hoje, então tem uma recepção, tem algumas pessoas que levam você para fazer ficar lá no salão, fazer uma entrevista, ter alguém que faz a palestra ou faz a preleção do Evangelho, e depois tem o passe, o tratamento espiritual, e aí a condução para a saída do assistido. Então, isso não existia. Então, as pessoas iam chegando, era meio bagunçado, e também o nível cultural era muito baixo, né, no sentido das pessoas como um todo, né.
Os espíritos acabam tendo um pouquinho mais de cultura, mas porque o Brasil estava ali naquele boom de industrialização e tinha muita gente migrando para São Paulo e imigrando de outros países para o Brasil, fugindo de guerra, de fome, e isso acabou então tendo um boom, vamos dizer assim, aí, no estado de São Paulo, nas questões sociais, não só no estado de São Paulo, no Brasil. Então precisava ali ter alguém para poder ajudar a organizar a assistência espiritual. E depois, posteriormente, ajudar no desenvolvimento dos médiuns, né? As pessoas chegavam muitas vezes desequilibradas e ia desenvolvendo no método empírico, conforme dava. E, então isso acabava causando muito sofrimento ali para os médiuns. E, então, com a escola de médiuns, ele foi organizando esse processo, trazendo uma segurança no desenvolvimento e reduzindo o sofrimento ali dos médiuns que chegavam desequilibrados e precisando fazer o seu equilíbrio e o trabalho. Em 42, eu coloco aqui para poder destacar, ele criou um grupo de médiuns para poder apoiá-lo na sua comunicação com o plano espiritual, para poder fazer as validações daquilo que ele estava propondo. E ele chamou esse grupo de Grupo Razim, porque Razim era o mentor que tinha se apresentado ali como coordenador do grupo no plano espiritual. E esse grupo é onde o Armand tinha os médios ali de sua confiança e ele fazia todo o processo de estudos e de validações dos seus trabalhos, das suas propostas de organização ali naquele grupo. Inclusive, todos os conhecimentos que tem a respeito dos passes magnéticos, a organização, a imposição de mãos, a maneira de fazer a reativação de chakras, como ele tem ali no passe de radiações. Então, isso tudo ele foi validando junto ao grupo Razim. Os estudos do corpo humano e das questões espirituais e energéticas. Então, em 44, ele cria o jornal Espírito Semeador, que é onde ele publicou a maioria, muitos textos. Alguns viraram coletâneas e viraram livros. Mas ali a gente pode encontrar muitos textos do Armand e compreender os momentos onde que ele estava vivendo ali, que a FESP estava vivendo, que ele estava contribuindo, construindo. Era uma efervescência espiritual, vamos dizer assim, né? Tudo estava em construção, muitas coisas interessantes, legais que estavam acontecendo ali de desenvolvimento. Inclusive, se nós formos ali no site da FESP, eles disponibilizaram todas as edições do Semeador. Estão ali disponíveis no site da FESP. E é possível consultar todos os semeadores desde a sua criação em 44. É um trabalho muito bonito que a FESP fez, que é uma contribuição muito boa para nós, em termos históricos, e para a gente compreender aí em termos de acessar esse material e compreender o processo de desenvolvimento do Espiritismo no Estado. Em 50, ele organiza a criação das escolas de aprendizes do Evangelho, que é justamente a proposta que ele traz aí à federação, na época da federação, para um processo de evangelização das pessoas, onde não faz distinção de social, distinções de sexo, não faz distinções de nada, só tem a questão da idade, mínimo 18 anos, mas onde era aberto para todos para fazer o seu processo de evangelização. Vamos falar um pouquinho mais também sobre isso mais na frente.
Em 50 ainda, aí talvez para a gente deixar como um marco interessante, tem a publicação do livro Passes e Radiações, que traz muitos conhecimentos a respeito dos passes magnéticos. Em 51 é criado o curso de passes, com base no passes e radiações. Então, quando a gente começa a pensar isso lá na assistência espiritual, tem então toda uma demanda de trabalhadores preparados para atender as multidões que estavam ali chegando à FESP e precisando de um apoio, não só a FESP, mas as casas espíritas, e precisando de um apoio para poder treinar as pessoas, para que elas possam capacitar as pessoas para que elas pudessem trabalhar. Então, dessa maneira, ele foi conseguindo criar meios e métodos para que as pessoas fossem capazes de ajudar e trabalhar numa assistência espiritual. Em 54 ocorre aí o primeiro ingresso e da primeira turma de Escola de Aprendizes do Evangelho na recém-criada Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que é conhecida como FDJ. Ela foi criada para poder reunir as pessoas que terminavam a escola de aprendizes e que pudessem continuar se encontrando ou ter uma legenda para estarem se conectando através de uma fraternidade. Então, de 50 a 65, foi um período de muitas atividades multiformes, né? Porque ele trabalhava na questão do desenvolvimento mediúnico, nas escolas, nas questões administrativas e muitas vezes em casos específicos, né? Na solução de casos específicos. A gente vai encontrar isso em alguns livros dele. E produzindo também muitos livros, que também vamos falar um pouquinho ali, dar algumas referências de alguns livros. De 65 a 67, ele fez uma colaboração mais à distância, porque já estava doente, já com alguns problemas de saúde. E em 67 encerrou então o seu período de atividades na FESP, aí, sendo praticamente 25 ou 26 anos de trabalho aí na FESP. Que foi o período que Bezerra falou que ele está trabalhando aí, precisava da dedicação dele junto à federação. Em 41, que é um ponto que aqui que eu falei que ia chamar a atenção, foi criado o Conselho Deliberativo da FESP. E aí nessa reunião, porque a ideia era que um grupo de pessoas pudessem discutir e trabalhar naquilo que era melhor para a federação, né? Então, nessa ocasião, nessa reunião, Ismael se colocou ali para os médios que estavam presentes. Então, um médio foi incorporado, teve outros médios que confirmaram que era Ismael, com evidências. E aí Ismael transmitiu as primeiras instruções para Armon na frente de todos, para que pudesse aí estar as pessoas estarem sabendo disso, né? Então ali teve alguns pontos aqui da mensagem do Ismael para Armon. Dirigir a federação e estabelecer a prevalência do espiritismo evangélico. Então essa era a principal meta do Armon, a sua missão. Então era a sua atividade principal. E outro ponto interessante, você foi escolhido e aqui será o chefe. O chefe no sentido de o líder, né? E terá todo o nosso apoio enquanto for fiel ao programa que estabelecemos, com toda a liberdade para realizá-lo. E aqui é um ponto interessante, né? Enquanto for fiel ao programa que estabelecemos. Então o plano espiritual tinha já tudo planejado, como até hoje, né? Muita gente estamos lá realizando trabalho na casa, estamos planejando, tem um projeto e a espiritualidade vem e fala, olha, está tudo pronto na espiritualidade. Vocês precisam estar mais abertos, vocês precisam se abrir para perceber
a proposta e colocar isso, materializar isso aí no plano material. Então eles tinham tudo pronto. E se ele fosse fiel à implementação, ele ia receber o apoio, a proteção. E teria toda a liberdade para realizar da maneira que ele entendia que era melhor. Porque o plano espiritual confiava nele no que tange assim, na experiência e na sua capacidade de conduzir o trabalho, procurar validar com o plano espiritual e fazer a sua implementação e buscar ali ficar firme a linha estabelecida. Talvez isso aí acabou rendendo a ele algumas coisas onde ele era muito duro, ou era muito difícil de negociar, ou até de lidar com ele, mas ele estava cumprindo aquilo que estava, como que tinha sido colocado para ele, para a missão dele. E se nós recebemos isso do nosso chefe, falando do nosso trabalho profissional, a gente tem que realizar o trabalho que foi solicitado, imagine com o plano espiritual, né? Ter essa consciência, né, de realizar esse trabalho. Não estarás sós, terás o apoio de todos, e aqui serás o chefe, e esta é a espada de comando, para te auxiliar nos primeiros dias. Aliás, e aqui a espada de comando, olha o simbolismo aqui. Ele recebeu do plano espiritual ali a investidura de responsável, de liderança, para conduzir o processo de construção de uma base para a prevalecência do espiritismo evangélico. Tamanha confiança e tamanha responsabilidade que ele estava ali assumindo com o plano espiritual. Acho que é interessante aqui para nós, para a gente refletir sobre as nossas tarefas, né, que realizamos aí na parte espiritual, e o esforço a disciplina que colocamos sempre para poder realizá-lo o mais fiel possível aquilo que o plano espiritual está nos propondo. E muitas vezes a nossa vida como família, na nossa vida material, no trabalho profissional, embora ele está relacionado à parte material, mas a gente tem o apoio do plano espiritual para realizar. Temos aí o compromisso. Todos nós estamos onde nós estamos por algum motivo. Então, temos o compromisso de estar realizando da melhor maneira possível as tarefas que também nos são legadas aí pelo plano espiritual no que tange a vida material. E aqui um ponto interessante é que para te auxiliar nos primeiros dias, como conselheiros e elementos de ligação conosco, colocaremos junto de ti 3 companheiros valorosos, que eles chamaram aqui então do Lorenense, o Lusitano, e o terceiro era o Britânico. Aqui, talvez a título de curiosidade, é bem claro, ele coloca que o Britânico era o Ricardo Coração de Leão. O Lorenense suspeita-se que parece que era Luís IX, que é o espírito que conduz ali a França, né, que cura da França, como o Ismael aqui do Brasil. E o Lusitano Infante Dom Henrique, parece. Então, espíritos de uma alta envergadura e que conhecem muito bem aí os caminhos e têm falanges de apoio aí para poder conduzir os trabalhos do bem. E aí no desenvolvimento dos trabalhos na Fiesp, quando ele começou a estudar e compreender, ele foi recebendo diversos relatos das equipes espirituais, das assistências, falando do que eles estavam vendo no plano espiritual, né? Os espíritos que eles estavam vendo no plano espiritual. Então, ele começou a perceber que os espíritos eles se organizavam em grupos, em especialidades,
para ajudar e para apoiar os trabalhos espirituais das casas espíritas. Não só a assistência espiritual, mas todos os diversos outros trabalhos. Eles se organizavam. E esses espíritos, eles se aproximavam, eles eram afins, vamos dizer assim, com base num compromisso que eles assumiam, que era em comum, um ideal em comum, um trabalho em comum. Então, aí, ele foi fazendo todo esse trabalho de identificação desses grupos e que aí não forjou, né, mas colocou-se o nome das fraternidades. E esse nome fraternidades não é algo que vem só do Armon, né, mas isso é possível identificar em algumas obras do Chico, de André Luiz. Por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, lá fala das falanges do infinito. No Nosso Lar, das fraternidades da luz. Também no Nosso Lar falam das grandes fraternidades do Oriente. Então, ele foi identificando essas fraternidades e as suas especialidades e as suas origens, né? Então, tem 2 livros muito interessantes que podem nos auxiliar a dar uma ideia sobre essas fraternidades, que é a História das Fraternidades, que a Marta Galego Tomás, que foi uma das pessoas que trabalhou muito próximo do Armon, escreveu, até por orientação dele, já no plano espiritual. E um outro livro que ela escreveu também, que é o Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço. São 2 livros muito interessantes para a gente entender um pouco como as fraternidades se organizam e as características dessas fraternidades. Então, aqui a gente vai vendo que algumas fraternidades foram se aproximando, esses grupos foram se aproximando dos trabalhos na federação para auxiliar na realização das atividades que estavam ali planejadas para serem realizadas. E aí que a gente pode perceber uma coisa, que o quanto Armon estava conectado com a espiritualidade superior, né? Então, em todo momento da sua vida, ele buscava manter essa conexão com a espiritualidade superior, porque muitas vezes aquele grupo lá, Razin, se reunia na federação, mas também se reunia na casa dele. Então, a gente brinca, né, que a Armon estava ligado com a espiritualidade superior até para trocar o chuveiro. Ele estava conectado com os espíritos superiores. Olha, vou falar para vocês que eu, quando tenho que trocar o chuveiro, eu não sei não, viu? Às vezes eu não me conecto com a espiritualidade superior, não. E aí, isso vale para a nossa reflexão sobre aquilo com que nós nos conectamos nas atividades do nosso dia a dia. Os pensamentos que nós emitimos, as atitudes que nós tomamos, né? Então, essa foi uma contribuição muito interessante, que acho interessante para dar um pouquinho de destaque aqui para nesse tempo que a gente tem aqui com vocês. E em 50, então eu queria falar um pouquinho aqui sobre a criação da Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi um marco muito importante, segundo inclusive ele, foi um dos pontos importantes da sua tarefa, foi ajudar na organização e na criação das escolas de aprendizes do Evangelho. E ele, para dar um exemplo, ele se colocou como aluno número 1 para realizar para conduzir a escola, porque para mostrar que não tinha diferente, ele era igual àqueles que estavam ali se inscrevendo como alunos. Ele não era um professor, ele não era um mestre. Mestre é Jesus. Então ele estava ali se colocando como um igual, mas tinha que ter alguém para poder coordenar o grupo, organizar as aulas, escrever algumas das aulas. E esse programa ele foi então a base para doutrinária, a base de um programa de evangelização e de transformação das pessoas. E é a base que acabou seguindo então para a aliança, para o setor 3 e para a União Fraternal. Ainda na FESP existe a Escola de Aprendizes do Evangelho, cada entidade acabou
fazendo alguns ajustes aí de acordo com a própria orientação do plano espiritual ou aquilo que dando enfoque para algum ponto importante, mas todas com o objetivo de trabalhar a evangelização do ser. Então, e aí a gente vai encontrar muito material do Armon falando da criação, falando das escolas de aprendizes do Evangelho, como uma escola de iniciação espiritual, uma iniciação espírita. Até tem um livro, o apostilão que a gente chama aqui na Aliança, que chama Iniciação Espírita, que é as bases para poder fazer aí o seu processo de conhecimento, de autotransformação. Queria também destacar um pouco a questão da criação da FDJ, que, como eu falei, em 52, ao final da primeira turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, Armon não sabia, bom, o que a gente vai fazer agora, né? Aí vem o Razin, que como eu falei, foi venerável da Fraternidade do Trevo. A história de Razin é uma história muito bonita. Em uma outra oportunidade a gente pode até contar. E ele então veio para Armon e falou que acompanhou o Armon todos, está muito conectado ali com o trabalho que o Armon estava fazendo na federação, principalmente com as escolas. E ele falou: Armon, olha, se a escola terminar aqui, todo o esforço desses últimos 2 ou 3 anos vai se perder, porque a materialidade vai tomar conta da vida da pessoa, das pessoas. Então, a sugestão aí de criar uma fraternidade de encarnados, que é a fraternidade dos discípulos de Jesus, para que pudesse reunir essas pessoas, que elas pudessem se manter conectadas através de um ideal do trabalho, do ideal de estar conectado através de uma fraternidade no pós-escola. Então todos, ao terminar a escola, desde então, ingressam na fraternidade dos discípulos de Jesus. E que tem como pontos importantes de trabalho justamente a questão continuar o processo de renovação interior, promover o trabalho, não só o trabalho dentro do centro espírita, mas o trabalho fora do centro, no auxílio à sociedade e aos necessitados, e manter aí o estudo sempre constante, num processo de aprendizado constante na vida toda, né? Tanto é que isso hoje no meio corporativo, no meio profissional, se coloca como a jornada do aprendizado contínuo, né? O aprendizado durante toda a vida, que é importante para você se manter conectado, atualizado e sendo uma contribuição aí para o trabalho, na construção da sua profissão. Então isso nós, dentro do Espiritismo, a gente tem isso já desde o início, né? Então é aquele tripé, né? Estudo, trabalho e reforma íntima, manter ele vivo no desenvolvimento das pessoas e nessa conexão através da fraternidade. Às vezes uma pessoa pode ter feito escola em outro lugar, em outro país, em outro estado, e quando ela estiver conectada ali pela fraternidade, ela vai saber que todas aquelas pessoas passaram pelo mesmo processo. É a ideia por trás da FDJ. E aqui, trazendo aqui a questão do CVV, talvez, não sei se todos sabem, né, mas o CVV ele foi criado por um grupo de pessoas espíritas. Um grupo, uma turma de escola de aprendizes do Evangelho da Federação, a 7ª turma, que o Jacques Conchon fazia parte, junto com o Valentim Lorenzetti, Flávio Focácio, e eles fundaram o CVV em 62, 63, se não me engano.
Então, hoje o CVV é uma entidade que é da sociedade. Ela é ecumênica, não tem nenhuma conexão com o espiritismo mais, porque o objetivo dela está voltado a ser útil à sociedade. Mas a sua origem foi essa, desse grupo de pessoas que saíram ali de uma escola de aprendizes do Evangelho. E então só quis trazer aqui para ter essa curiosidade aqui para todos nós, que é, como você vê, ele é muito conhecido. E até interessante, estou lembrando agora, como que aconteceu, né? O Armon, ele entregou para o Jacques, nos corredores ali da federação, um envelope, e aí o Jacques, depois em casa, ou depois ele abriu o envelope, ele olhou assim e estava escrito, olha, com o recado do Armon. Para quem deseja servir, está aqui uma boa oportunidade. E aí tinha uma reportagem falando sobre os samaritanos de Londres, que era um trabalho que estava tratando, que estava fazendo um processo de prevenção ao suicídio e cuidando das pessoas ali que eram as famílias vítimas e que tinham pessoas familiares que tinham se suicidado. E dentro desse trabalho todo do CVV também tem aí o Hospital Francisca Júlia, que fica ali em São José dos Campos, que faz parte ali do CVV e que trata de doenças mentais. É uma referência aí no tratamento de doenças mentais. Bom, continuando. Então, aqui está para a gente ver um pouquinho quando foi a criação da USE, né? Então, em 47, quando foi... a USE, na verdade, começou, se não me engano, aqui em 45, né? Mas teve aí 1 ou 2 anos num processo aí de desenvolvimento, de maturação da ideia. E aí, em 47, no Congresso Espírita do Estado de São Paulo, no primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, o Armon, ele entrega ali uma tese, propõe uma tese, onde várias pessoas proporam teses, para poder organizar a USE, e a tese vencedora foi a tese formulada por Armon, que criou a base para a organização da USE no seu formato de trabalho, né? Então aqui a gente tem uma foto da ocasião. O Armon está aqui nessa posição, nessa cadeira aqui sentado, e que é a solenidade de abertura do Congresso. Falando um pouco da aliança, né? Então em 73 a aliança foi fundada, no dia 4 de dezembro de 1973, para ser mais preciso, e onde um grupo de pessoas, vários presidentes de casa, de casas que eram da federação, eles estavam um pouco descontentes com os rumos que estavam sendo tomados ali com a escola, que tinha sido modificada da sua proposta original, e alguns outros temas. E eles foram falar com o Armon, conversar com o Armon, e o Armon, então, nessa noite, ele propõe a formação da aliança, a criação da aliança, com uma legenda, onde, como uma legenda, então você não tem uma instituição, né? Só tem um ideal ali para você estar conectado, para poder trabalhar em conjunto. E a primeira coisa, o primeiro ponto base aí da aliança, que existe até hoje, é a troca de expositores de aula. Você pode todos têm os mesmos programas de aula, as mesmas maneiras de trabalho e a padronização dos trabalhos. Então, eu como trabalhador do Francisco de Assis aqui, do Núcleo Espírita de Evangelização Francisco de Assis em Sorocaba, posso ir trabalhar no Centro Espírita da Genebra, em São Paulo, que foi uma das casas que fundaram a aliança, porque o jeito de trabalhar é o mesmo. Então, com essas características, então, formou-se a aliança. O Jacques não está aqui na foto porque ele é quem tirou a foto, então ele não apareceu aqui. E esse ano a aliança faz 50 anos,
Então a gente está num processo aí de comemoração, de preparação nesse ano, inclusive com projetos. A gente está lançando uma campanha de 50 projetos para os 50 anos da Aliança, projetos que vão contribuir de alguma maneira para a sociedade, para as casas espíritas, coisas diferentes do que nós já estamos fazendo. E aí, em 1980, um grupo aí de pessoas, ele saiu da Aliança e na busca de organizar os trabalhos sobre algumas diretrizes específicas ali para a FDJ, que recebeu o apoio do Armon, porque o Armon também entendia o seguinte, que em vez de gastar energia aí discutindo pontos, vamos trabalhar, vamos fazer aí o trabalho para o próximo, que é o mais importante. Então ele apoiou a fundação aí do Setor 3, e que também deu seus frutos, e que existe hoje, hoje chamado Fraternidade dos Servidores de Jesus, Setor 3, com as casas ligadas a essa instituição. E em 2004 temos aí a União Fraternal, o surgimento da União Fraternal, que também tem aí o seu grupo de casas. Eu creio, se não me engano, acho que são 24 casas, 23 casas mais ou menos. Tinha uma casa aqui em Sorocaba, que era o Hilarion de Montenegro, que ela fechou durante a pandemia, acabou fechando. Mas tem em Araçoiaba também, é uma casa da União Fraternal. E aí Armon, já no plano espiritual, também apoiou os seus idealizadores, e que criaram essa nova entidade para desenvolver algumas tarefas específicas. E essas pessoas, então, elas vieram da União Fraternal e criaram a União Fraternal, vieram do Setor 3 e criaram a União Fraternal. E então, em 29 de novembro de 82, o Armon retorna à pátria espiritual. Então, com 88 anos, de uma vida com muitas atividades, ele retorna à pátria espiritual. Inclusive, ele escreveu sua autobiografia, que foi publicada no jornal O Trevo, que inclusive é o jornal de comunicação dentro da Aliança. E ele escreveu alguns anos antes essa autobiografia, entregou para o Jacques Conchon, que era para ser publicado quando ele desencarnasse. E aí, depois que ele desencarnou em novembro, e em dezembro foi publicado no Trevo. Também os Trevos estão, todos eles, o Trevo ele começou em novembro de 73, a primeira edição. A Aliança começou em dezembro de 73, o Trevo é antes da Aliança. E todos os Trevos estão no site da Aliança também, que é www.alianca.org.br, alianca.org.br, correto. E está lá para consulta se vocês quiserem, se tiverem curiosidade. É o Trevo de dezembro de 82. E então, Armon, durante toda a sua vida, ele deixou muitas contribuições, né? Então, com relação aos trabalhos, organização dos trabalhos, mas ele escreveu diversos textos e livros, né, durante a sua vida. Aqui, tentando contar mais ou menos por cima, né, então tem em torno de 78 textos e livros. Alguns textos acabaram virando livros, agrupados e se tornaram livros, mas essa é a quantidade de produção que ele fez aí durante toda a sua vida. Alguns exemplos aí de livros que talvez sejam conhecidos aí das pessoas. Eu já encontrei livros aqui, por exemplo, Elisados de Capela, já encontrei num posto de gasolina, num grau, que estava viajando. Tem lá uma seção de livros que eles colocam para vender, e estava lá vendendo. Então, Os Elisados de Capela, A Cortina do Tempo e Almas Afins, que inclusive é uma trilogia muito interessante, que conta aí a formação espiritual, a formação da Terra e todo o trabalho da espiritualidade aí no desenvolvimento espiritual da humanidade. O Redentor,
que é um livro que fala sobre a vida de Jesus, Mediunidade, que é um livro base para os cursos de médiuns que ocorrem na Aliança, Verdades e Conceitos 1 e 2, Enquanto é Tempo, Espiritismo e a Próxima Renovação, Desenvolvimento Mediúnico, Cromoterapia, As Margens do Rio Sagrado, Mensagem, Instruções, Passes e Radiações, Religiões e Filosofias. Tem os livros Na Semeadura 1, 2 e também tem o Lendo e Aprendendo, que eu acabei não colocando aqui, que seria o Na Semeadura 3, com pequenas frases onde ele faz comentários muito sintéticos a respeito de diversos temas. Aí tem o Guia do Aprendiz, Guia do Discípulo e o livro interessante que chama Livre-Arbítrio. E Armon, ele sempre foi ele é muito sintético para falar. Às vezes a pessoa faz a brincadeira que os livros dele são livros zipados. Então você lê um pedaço lá, um trecho, um parágrafo, tem tanta informação, é tão sintético, tem tanta informação ali, que ele é denso de você ler, né? Então, são livros fininhos, mas eles são densos de ler, né? Porque muita coisa, muito conhecimento ali colocado de maneira sintética. Então, vale a pena aqui dar uma olhada nesses livros, eles trazem aí diversos conhecimentos para nós, conhecimentos todos muito atuais, no que tange a questão do espiritismo, a questão do desenvolvimento da humanidade e do processo nosso de renovação e evangelização. E aqui para essa palestra, para essa conversa de hoje, eu queria deixar, tem 3 livros aí que são livros uma referência para nós aí, para entender um pouquinho como foi a vida do Armon. Então tem esse primeiro livro que é o No Tempo do Comandante, que é um livro que é esse daqui. Ele tem bastante informação, com dados, com documentos, fotos, contando aí toda a história do Armon e a sua trajetória dentro do Espiritismo. Tem os 2 livros daí de Ismael Armon, que é um dos filhos de Armon. Então tem Edgar Armon, meu pai, e Edgar Armon, um trabalhador da Seara Espírita, que é o tema que eu coloquei lá na nossa capa para a palestra de hoje. São livros que trazem bastante informação e vale a pena também para a gente ler. Bom, eu creio que seria isso para a gente trazer hoje aí para a nossa conversa. E, de novo, isso aqui foi uma pincelada sobre a história do Armon e sobre a sua contribuição aí para o movimento espírita. Espero ter podido trazer aqui algo útil para todos nós, para todos que estão assistindo, e agradeço aí a oportunidade mais uma vez, Wilson, de estar aqui com vocês. Muito obrigado e boa noite. Tá então o Denis, que gravou para a gente a palestra sobre o Edgar Armon. Denis, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, pelo seu carinho, por você ter disposto aí do seu tempo e gravado essa palestra com a gente. Falando um pouquinho aí dessa figura importante do meio espírita, o comandante, né, Edgar Armon, como ele é conhecido no meio espírita. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento então, e também, após a prece de encerramento, eu tenho uma singela homenagem também hoje aqui do Jefa Sorocaba. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, desse nosso trabalho em especial, por mais este dia, por mais esta palestra online, agradecendo por todo auxílio, por todo amparo recebidos, a todos os irmãos que forem acompanhar a nossa palestra num outro momento, que também recebam esse auxílio e esse amparo da espiritualidade maior. Que Jesus, nosso Divino Mestre, esteja presente mais uma vez nos nossos corações, nas nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E antes de encerrar a noite de hoje, eu queria fazer aqui uma singela homenagem à minha cachorrinha Paçoca. Vocês estão vendo aqui a Paçoquita, né? A Paçoquinha em miniatura. Mas a Paçoca, para quem acompanha os nossos trabalhos, para quem acompanha aqui as nossas divulgações do Jeff, a Paçoca fez parte aqui das nossas lives, das nossas atividades aqui durante um bom tempo. Foi com muita alegria
que a Paçoca esteve comigo aqui nas nossas divulgações. E ontem, dia 12 de junho, né, o pessoal comemorou o Dia dos Namorados, dia de muito amor. E não deixa de ser um dia de muito amor, porque ontem a Paçoca completou um ano que a minha Paçoquinha ela retornou para o plano espiritual. Nesse ambiente aqui onde eu faço as lives, ela sempre que eu vinha fazer gravações ou fazia as palestras ao vivo, ela subia, aqui um cômodo mais alto aqui na minha casa, e ela subia aqui, né, sempre dava um jeitinho de aparecer nas lives. O pessoal que acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo, olha só, separei 2 imagens ali da Paçoca aqui nas nossas gravações, né? Inclusive foram palestras ao vivo que ela participou aqui. E depois que ela desencarnou, né, um tempinho depois que ela desencarnou, eu mandei fazer essa mini Paçoca aqui, né, que é um bonequinho, né, de feltro. E ela sempre me acompanha, sempre fica aqui atrás, né, aqui onde eu faço as lives. E hoje, né, queria fazer essa singela homenagem aqui à minha Paçoquinha, que não está mais fisicamente aqui, mas que durante muito tempo, né, fez parte aqui das nossas lives, fez parte aqui, né, de uma forma muito carinhosa do Jefa Sorocaba. Faz muita falta. Tem outros animaizinhos que não sobem aqui, eles não vêm aqui até onde eu faço as gravações. Ela era a única que vinha. E fica aqui a minha singela homenagem à Paçoquinha, onde quer que ela esteja. Que Francisco de Assis a abençoe e a ilumine. E se um dia for possível e permitido, que ela possa retornar aqui para o convívio, né, da minha família, possa retornar aqui ao meu lar. Mas onde quer que ela esteja, que ela seja muito bem amparada e muito bem iluminada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, para quem for quinta-feira, ou até domingo, no nosso trabalho presencial, ou ainda até a próxima terça-feira, na nossa palestra online aqui do Jeff. Grande abraço, pessoal. Tchau.